Olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Bom, eu ainda estou assim resfriada, ainda estou assim com dificuldades e eu tô tentando fazer esse vídeo, eu não sei como é que vai sair. E sim, o ventilador tá ligado, porque hoje tá quente e aí vamos que vamos. E eu não posso transpirar. O seguinte, há um tempo atrás, quando eu comecei a postar uns vídeos aleatórios aqui no canal, meio que para desabafar, para colocar minhas ideias, discutir situações assim que eu desconfiava que estava faltando elementos nas conversas, ou então criticar certas coisas que eu não vejo ninguém criticando e que eu acho que precisavam ser criticadas. Eu postei um vídeo falando da historinha que rolou um tempo atrás de um garoto de 6 anos de idade que salvou a irmãzinha de 4 do ataque de um cachorro. Eu não lembro se era um pastor alemão, mas era um cachorro desses com um porte desse tipo, né? Um tamanho equivalente, né? E, enfim, qual foi o problema? Primeiro, romantizaram pra caramba o ato de heroísmo desse garoto. Realmente é muito fofo saber que um irmão de 6 anos tentou proteger a irmãzinha. Eu até aí realmente é muito bonitinho isso. Mas a questão que eu trouxe naquela época é que se um moleque de 6 anos teve que tomar uma atitude para salvar a irmã, inclusive ele ficou machucado com esse ato de heroísmo, né? Teve que levar pontos no rosto. Enfim, eu acho que levou mais de 10 pontos na cara. Foi um negócio horrível, né? Eu acho, naquela ocasião, eu achava e continuo achando que essa é uma história que a gente se pergunta onde estavam os adultos. Detalhe: o cachorro não era da família dessas crianças. O cachorro era de um vizinho, onde o pai levou os filhos para comer um churrasco ou fazer aqueles churrascos típicos dos Estados Unidos, né? A criança foi lá. Aí o cachorro não era da família. E as crianças provavelmente ficaram sozinhas com esse cachorro. Aí eu falei: olha, cachorros podem ter aquela fama de melhores amigos do homem, não sei o que, coisa e tal, mas ele não é obrigado a gostar de desconhecidos, de não é obrigado a, enfim, saber quem são aquelas crianças, se são amigas, se não são. E não só isso, as crianças também não têm obrigação de entender a linguagem corporal dos cachorros, porque
porque elas são crianças. Se o cachorro está fazendo algum gesto ali, se ele está emitindo algum som, elas não são obrigadas a entender que aquilo é um sinal de alerta, um sinal de que o cachorro quer carinho, enfim, porque elas são crianças e isso a gente vai aprendendo a entender à medida que a gente convive com os animais, né? Sejam gatos, cachorros, enfim, não existe animal que em algum momento não vá atacar um ser humano. Seja lá de que idade for esse ser humano, tá? Então, você não deixa um cachorro sozinho, sem a companhia dos donos, junto de pessoas que ele não conhece, ou de pessoas que não são da casa. Se tem um cachorro solto na casa, o dono tem que estar o tempo todo vigiando o que está acontecendo ali. E não existe essa de, ele não faz nada, ele não morde, não sei o quê, até chegar o momento em que ele vai morder. Não morde, não mordeu ninguém até o momento. Não atacou ninguém até o momento. Que em algum momento ele vai atacar. Em algum momento ele vai morder. E quando eu tenho gatos aqui, mas eu sempre digo, quando alguém, ele morde, não sei o quê, ela arranha, não sei o quê. Olha, até agora nunca aconteceu, ou então principalmente a Leia, que é mais sociável. Agora, a Ima, é claro que eu nunca vou colocar a mão no fogo por ela, entendeu? Tipo, mas mesmo a Leia, eu não sei. É que um dia ela implique com a cara de alguém, enfim. Ou seja, se aparecer criança de 6, 4 anos aqui em casa, com 4 gatos, eu vou ficar de olho nas crianças. Se eu sentir que as crianças e os gatos estão tendo problemas, eu, como adulta, eu me sinto na responsabilidade de resolver algum problema relacionado a isso, né? E por que eu estou trazendo esse caso aqui de volta? Porque desde o final desse ano, eu estou vendo algumas coisas acontecendo. Aliás, desde o ano passado, estou vendo algumas coisas acontecendo que cada vez mais eu me pergunto onde estão os adultos deste mundo. Eu acabei de citar um caso americano, estadunidense, tá? Estadunidense. Aqui no Brasil, nós temos problemas que não envolvem ataques de cachorros, mas você tem uma série de canais no YouTube, na Twitch, e outras plataformas, que está cheio de pessoas na casa dos 20 anos, 20 e poucos. Alguns acabaram de entrar nessa década da vida.
e já estão tomando processos, já estão processando gente. Por quê? Se envolve em bagunça, em treta, e algumas tretas dessas acabam se configurando como crimes. Como é que pode um monte de jovem entra na internet para produzir conteúdo, né? Ou seja, esse vídeo aqui é um puxão de orelha nos pais, tá? Nos pais. Porque é um absurdo. Começou no ano passado com a treta lá daquele Haluca. A pessoa fica postando conversas privadas do Discord na internet, conversa com as pessoas, depois expõe, depois não sei o que, acusa de alguma coisa e fala e mente, não sei o que, edita as falas e dá uma merda do caramba, né? Vamos combinar que isso aí é bizarro, tá? Aí, esse é um caso que alguém está sendo processado. Um rapaz, também na casa dos 20 e poucos. Agora, nessa semana, a gente ficou sabendo que teve uma treta de um youtuber grande desses, né, o Selbit, que eu acho que muita gente conhece. Anos atrás, pelo que eu entendi, a namorada, ex-namorada dele, andou acusando ele de umas coisas, né? Que eu acho que eu não preciso entrar em detalhes, porque o tom que eu estou falando, eu acho que já dá para entender o que estou querendo dizer, né, gente? Então, a situação é a seguinte: a ex-namorada fez um exposed, né? Ou seja, sempre começa com um exposed, né? E o que acontece? Ela acusou ele de umas coisas no relacionamento, né? Enfim. Aí todo mundo caiu de pau no cara, todo mundo xingou, berrou, esperneou e bababá, não sei o quê. Aí o que acontece, né? O que acontece? Agora, 7 anos depois, o Selbit postou no Twitter, ah, um documento onde ele coloca a versão dele dos fatos, dizendo que não é bem assim. Foram 19 páginas de um PDF explicando toda a trajetória desse relacionamento, ok? Aí nessa brincadeira, o que acontece, né? O que temos aí? Esse pessoal que resolveu fazer esses tweets ofensivos ao Selbit. Bom, esse documento explica que a coisa que a ex-namorada contou não é bem assim, né? Ou seja, deu uma desmentida substanciada com argumentos até satisfatórios e, enfim. Aí o que acontece? Esse pessoal que começou a postar umas coisas agressivas, ofensivas para o Selbit, está sendo processado agora. Olha que legal. Maravilha, né?
que dizer. Eu não sei, né? Eu não sei o que pensar a respeito disso. Agora, pelo que eu entendi, sim, eu acompanho treta de internet, eu acompanho essas fofocas, eu sou humana, né? Eu gosto, eu não vejo nada demais, até porque a curiosidade matou o gato aqui, né? Ou seja, no caso, a gata, tá? Eu, como toda boa gata, gateira, a curiosidade é a minha marca registrada, né? Então, a gata aqui, curiosa, e não é só isso, eu sou de humanas, sou uma antropóloga, né? Então, curiosidade sobre os seres humanos impera. Eu acho que faz parte da característica necessária para você ser uma boa profissional dessa área, né? Gostar de um bochicho, né? Então, o que que acontece? A pessoa processou essa galera toda. Mais de 200 contas sendo processadas. Oh, uma lista. Uma lista. Enfim, uma lista que daqui a pouco vai ficar mais tão famosa quanto a lista de Schindler, a lista do Epstein, a lista do Selbit. A lista do Selbit é o papo do momento, né? Então, o que está acontecendo com essa galera? E algumas, pelo que eu vasculhei, é isso que eu ia falar, né? Eu vasculhei. Algumas dessas contas a pessoa é menor de idade. E aí? Muita gente acha que pode não dar nada por ser menor de idade, mas vai dar alguma coisa para os pais. Por isso que os pais precisam verificar as coisas, ensinar os filhos, né? E tomar conta, ver o que está acontecendo, porque numa dessas merdas acontecem, tá? A gente tem que tomar consciência de que merdas acontecem. Outra questão também que eu andei vendo, que também se conecta, apesar de aparentar que não tem nada a ver um assunto com o outro, mas tem. Os coaches mirins. Um monte de criancinha que mal saiu das fraldas, dizendo o que se deve fazer com o dinheiro. E adultos dando, que criança inteligente, ela sabe economizar mesada. Olha só que maravilha de criança essa. Só que esqueceram de dizer para essa criança que ela consegue economizar a mesada porque primeiro ela recebe uma mesada e deve receber uma mesada satisfatória para conseguir juntar uma parte dessa mesada e colocar numa aplicação, sei lá das quantas. Foda-se a aplicação que essa criança está colocando essa sobra da mesada. E ela diz, se achando toda inteligente, dizendo que as crianças são pobres porque elas não sabem economizar, elas não sabem poupar,
poupar o dinheiro. Nessas horas eu tenho vontade de chorar, eu juro. Nessas horas, assim, o que que aconteceu, gente? O que que tá acontecendo, sabe? É bizarro. De novo, cadê os adultos? Cadê, assim, a merda de um pai que não sabe explicar para um filho que ele consegue fazer isso porque ele recebe uma mesada. E não é todo mundo que tem condições de receber mesada, ok? O problema, e recentemente eu andei vendo uns vídeos assim de uma pessoa que eu até gosto do conteúdo dela, que é a Ismael, que ela falando sobre pobre não poder ter filho, não sei o que, aquela coisa toda. A questão não é pobre não poder ter filho, é que crianças não podem ter filhos. Hoje em dia você está cheio de crianças de 40 anos de idade. É esse o problema que está acontecendo no mundo. E está cheio de crianças de 40 anos de idade. Eu estou indo, eu já passei dos 40 anos, eu não me considero madura o suficiente. Aliás, eu acho que essa galerinha de 20 anos adora dizer: ah, eu sou muito madura para minha idade, eu sou muito sensato, eu sei. Aí você chega nos 35, você descobre que você não sabe porra nenhuma. Essa que é a verdadeira chave da inteligência. Você descobrir que você não sabe porra nenhuma. Entende? Enfim. Então são várias situações que estão surgindo e parece que as pessoas estão imersas nos próprios pensamentos que eles aprenderam academicamente. Eu também sou acadêmica, eu também tenho formação intelectual, formação sociológica, antropológica, histórica. Eu tenho toda essa coisa, entendeu? Eu tenho tudo aí para falar as coisas. Mas o problema é que as pessoas se trancam nas salas de casa, não saem de casa, não fuçam outras bolhas do que está acontecendo e não enxergam que a verdadeira natureza do problema é que nós estamos vivendo uma geração que está cheia de crianças de 50 anos de idade, que não tem condições. No momento que eu tenho um Carlos Piloto sendo considerado inteligentinho porque aplica na bolsa, tem algo errado aí, não tem? Como é que um adulto entrevista uma criança de 13 anos e vê e não consegue detectar o problema nisso? Eu não entendo. Eu quero esclarecimentos. Esse vídeo aqui não é só eu falando um monte de coisa. Eu quero que vocês me esclareçam, que vocês pensem no que eu estou falando, porque a situação é complicada, né? Porque um menino de 6 anos de idade teve que se meter na frente de um cachorro que devia ser maior do que ele para salvar a irmã de um ataque. Uma criança que mal saiu das fraldas, dando conselhos financeiros
numa entrevista com um adulto ali, conselhos esses que não se aplicam na realidade da maioria das crianças da idade dela. Gente com 20 e poucos anos, mal começando a vida, já pegando processo por ter feito bobagem na internet. O que está acontecendo? Sou eu que estou surtando ou as pessoas estão achando que tá de boas? Isso tudo a gente começa a perceber que alguns adultos não estão preparados para ser pais quando você vê no restaurante um pai chegando com o rebento e dizendo: filho, onde é que você quer sentar? Filho, assim, e não é porque esse pai ou essa mãe quer estimular nessa criança a habilidade de tomar decisões. Não, é porque a própria mãe não sabe. É porque a própria mãe não tem pulso. A criança manda no adulto. Só que a criança é criança. Ela não é obrigada a ter altas noções da vida, a ponto de tomar decisões. Entendeu? Eu sei lá, eu resolvi fazer esse vídeo, um assunto aleatório que eu comecei a refletir sobre isso desde que aconteceu o que aconteceu lá com a Jéssica, que também é outro caso onde um monte de adultos podiam ter tomado uma atitude em relação às pessoas que estavam zoando com a menina e não tomaram. E deu no que deu. Ou seja, que tipo de adultos são esses que no momento que uma mãe pede socorro, que a menina desabafa sobre os problemas que ela tem enfrentado e as pessoas não tomam atitude, não controlam a sanha desse pessoal. O que está acontecendo com os adultos? Então, eu acho que não é uma questão mais de classe social isso, entende? O que está acontecendo com essa questão é que as pessoas estão colocando nas crianças uma pecha de maturidade que elas não têm. E não existe esse negócio de ser, ela é muito madura para a idade. Isso não existe. Se ela parece madura para a idade, é porque alguma coisa aconteceu na vida dela que ela foi obrigada a parecer madura para a idade. Entende? E não existe isso de maduro para a idade.
Não existe esse negócio de inteligência emocional, como muita gente diz. As pessoas, elas têm as suas fragilidades, elas têm as suas inseguranças, e crianças, elas têm todo o direito do mundo de ser crianças inseguras. No momento em que ser inseguro faz parte, não é problema, já que é uma criança, né? Então, quando você coloca muita responsabilidade nas costas de uma criança, quando você coloca um peso enorme, seja atribuindo uma inteligência muito grande, não sei o que vai acontecer com essa criança no futuro é que ela vai se frustrar, porque ela não é acostumada é, a entender que existem limites. E eu acho que o que está acontecendo aí é que as pessoas estão sem limites, né? Ou seja, as pessoas estão enlouquecendo. É um absurdo. Então, esse vídeo é meio que uma tentativa aí de, primeiro, desabafar, porque isso estava começando a me incomodar, eu precisava colocar isso aqui para fora, porque senão eu não durmo, porque quando eu fico com uma coisa na cabeça eu não durmo, eu fico pensando, 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 e fica essa coisa maluca aqui na minha mente que não sai de jeito nenhum, né? E outra coisa é porque eu queria trazer essa reflexão aí para vocês e querer saber o que, que vocês pensam a respeito disso e que vocês comentem a respeito desses casos, se vocês concordam ou não concordam, mas também se não concordar, problema, porque eu não, assim, por enquanto é o que eu penso, né? Eu acho que está faltando adultos nesse mundo. E, sei lá, mesmo eu sendo apesar de esse papo parecer um negócio meio de tia velha, eu sou uma tia velha, eu sou tia, eu sou até tia-avó agora, eu tenho um sobrinho neto. E, enfim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de ter filhos, porque, enfim, é muito fácil você dizer, tenha filhos, é lindo, maravilhoso, não sei o que, coisa e tal. Bom, eu sou contra a romantização da maternidade. Eu acho que quem já passou por problemas com a mãe, ou já viu gente que tem problemas com a mãe, não sei o quê, sabe onde o calo aperta e que a gente sabe que esse negócio de nasceu para ser mãe, com toda essa esse instinto materno, não sei o quê, não, não. Vejam o filme ou o livro Precisamos Falar sobre o Kevin para ver o que, que acontece, né? O que, que pode vir a acontecer. Enfim, tem gente trazendo essa questão para o lado econômico, pelo lado social, mas vamos falar um pouco sobre essas questões comportamentais, culturais do que está acontecendo, porque as culturas elas se modificam, né? Elas são flexíveis, né? Os valores mudam e eu posso estar sendo um tanto quanto radical, antiquada nessa coisa? Posso. Mas eu acho que
eu não estou vendo por onde esse jeito de lidar com maternidade está fazendo bem para as pessoas. Porque como pode você ter pessoas que mal estão começando a vida adulta, já estão pegando processo porque fizeram merda na internet. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Enfim, deixa para ser processado, sei lá, com mais idade, né? Tá certo que a gente não está falando de processos como adolescentes que o pessoal coloca numa fundação casa, não sei o que, não é nada disso. Porque a gente não está falando desse perfil onde você tem jovens ali cheios de problemas familiares, domésticos e não sei o que, sociais e enfim, a gente está falando de gente bem nascida que podia estar lidando com as coisas de uma maneira mais tranquila, mas não tá. Ou seja, não tá tudo bem para ninguém. Ser jovem nesse país, nesse momento, não deve estar fácil. Desconfie de qualquer pessoa que tenha menos de 30 anos que diz que sabe das coisas. Desconfie, tá? Então é isso que eu precisava falar aqui e por favor, se inscrevam neste humilde canal com essa tia aqui, né? Com essa pessoa aqui que vocês estão vendo. Compartilhem, divulguem, inscrevam-se, comentem, principalmente comentem, não deixem de comentar, comentem como se não houvesse amanhã. Enfim, é isso. Saudações anarquistas para todos, revolução já e beijos da tia. Tchau.